2h11, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, e vamos falar das perspectivas do que pode acontecer com o Partido dos Trabalhadores a partir da prisão do ex-presidente Lula. Tiago Berraich, boa tarde. Tudo bem, Denise? Boa tarde a você, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta. Com essa lacuna de lideranças, o PT insiste em dizer, Denise, que Lula será candidato. É mais uma tentativa de atacar a justiça. Além de preso, a lei da ficha limpa impede que o ex-presidente concorra no pleito de outubro. Já o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, aparece como o mais cotado a assumir o que os petistas chamam de espólio eleitoral. O cientista político da Fundação Getúlio Vargas, professor Humberto Dantas, ressalta que o PT terá dificuldades ao longo da campanha. Os demais candidatos ou possíveis candidatos do PT testados não atingem cifras que se aproximem de 10 pontos percentuais. As campanhas começam rigorosamente dia 16 de agosto, o que representaria dizer que o candidato teria um mês para ouvir da justiça um não, e neste um mês ele poderia tentar indicar o seu sucessor ou aquele que ele gostaria que fosse o seu substituto dentro do partido. O professor Humberto Dantas considera normal que, apesar de preso e punido pela ficha limpa, o PT continue destacando que Lula ainda é candidato. O cientista político da UNB, Leonardo Barreto, avalia que qualquer plano B não terá tempo de se colocar diante dos eleitores. O ex-prefeito de São Paulo, ele deve ser prejudicado numa possível candidatura, como possível plano B. Essa estratégia de manter a candidatura de Lula compromete a pré-campanha do ex-prefeito. Basta lembrar que o Fernando Haddad ele não é conhecido nacionalmente. E enquanto o PT estiver falando de Lula, vai deixar de falar de Fernando Haddad. O professor Leonardo Barreto, da UNB, acrescenta que o PT deverá perder o protagonismo entre a esquerda democrática. E só lembrando que os petistas evitam em falar de plano B, pois estariam reconhecendo que Lula não será absolvido e nem deixará a prisão. Agora, falando sobre o plano B do PT, os nomes que aparecem, Fernando Haddad, não é, Denise? E também o ex-governador Jacques Wagner. Jacques Wagner, que não apareceu esses dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Falou que tinha compromisso. Agora, mesmo em relação ao Fernando Haddad, o ex-presidente Lula não deu muito destaque à presença dele. Ele estava muito próximo, mas ele elogiou muito Guilherme Boulos. E a Manuela Dávila, assim, olhando com admiração, falando dos dois. Inclusive, chamou ela de menina bonita, né? Meio complicado, mas dá a impressão que ele quer algum tipo de aliança, mas ele gostaria que fosse um candidato do Partido dos Trabalhadores. Possivelmente ele, né? Preferencialmente, mas como não tem jeito. Agora é uma situação complicada da esquerda, né? Porque Marina Silva também vai ficar sem poder participar dos debates por causa dessa migração de deputados, de políticos, então não atingiu o quórum necessário. Então tem um desfalque importantíssimo, era a grande bandeira. Boulos é totalmente ligado ao Partido dos Trabalhadores, Manuela Dávila era do Partido dos Trabalhadores, então agora eles têm que repensar, e Ciro Gomes também não estava. Também não estava. Que pode ser herdeiro dos votos de Lula, pelo menos da esquerda, e ele também não estava presente, alegou que estava viajando, mas não mandou qualquer representante do partido. Só que é o que a gente destacou, se o PT começa a falar em plano B, já está admitindo que Lula não vai concorrer. Então, claro que o partido não vai dar o braço a torcer. Vai esperar para ver o que acontece, para saber se na quarta-feira o Supremo muda o entendimento. Também tem isso, né? Não é? Tem que esperar. Tem uma grande expectativa em relação à quarta-feira, inclusive porque o ministro Marco Aurélio disse que se não houver discussão em plenário, ele pode tomar uma decisão, não é? Sim. Em relação a isso. E depois tem um outro entendimento que, mesmo ele estando impedido de concorrer pela lei da ficha limpa, recentemente uma liminar favoreceu o ex-senador Demóstenes Torres. Então, as pessoas ligadas ao PT acreditam que se alguém como Demóstenes Torres conseguir uma liminar e vai poder concorrer às eleições, eventualmente o ex-presidente Lula pode tentar concorrer mesmo estando punido pela lei da ficha limpa, mas tem muito tempo ainda, Denise, tem muita coisa para se decidir nesse meio tempo. Continua chamando a atenção a insegurança jurídica e institucional que nós temos no Brasil, não é? Porque cada juiz tem uma leitura, os ministros, a votação do habeas corpus foi totalmente dividida, a presidente é que teve que desempatar, então você não tem certeza, cada caso é um caso, você citou do Demóstenes, do Lula pode ter um tratamento diferenciado, nós vimos que ministros que eram contra ele mudaram de ideia, mas também, a gente pensando em outras amizades, é uma situação muito complicada. 2h17 e vamos a Brasília para conferir como é que está a repercussão por lá. José Maria Trindade, boa tarde.
Pois é, muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, os partidos políticos agora avaliam o novo ambiente sem a possibilidade da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa eleitoral deste ano. É uma recomposição de cenário e só o PT, parte do PT, ainda acredita, né, na possibilidade de manutenção do nome, da candidatura, porque entende que estrategicamente é melhor. Mas os outros partidos acreditam que a partir de agora tudo pode mudar e é isso exatamente o que apostam os líderes dos partidos. É para avaliar para onde vão os votos, as preferências de voto do ex-presidente Lula. O PT está dividido e alguns querem apoiar um candidato e outros pensam até em manter o nome do ex-presidente Lula. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está avaliando e, segundo avaliações aqui, Denise, esta decisão do PT em adotar logo um novo candidato ou próprio apoiar outro, pode indicar que o partido estaria abandonando o ex-presidente preso, né? Mas, Maria, o partido vai ter que ter alguma estratégia, mesmo que não fale publicamente nisso, tem que definir alguma aliança, algum tipo de procedimento em relação às eleições. Agora, o nome de Fernando Haddad é um dos nomes fracos do partido. Ele pode ser internamente forte, mas do ponto de vista eleitoral, ele perdeu aqui em primeiro turno a eleição no município de São Paulo, não é? E seria uma reeleição, que é um fato não comum. E, Denise, a grande preocupação que a gente nota aqui em todos os partidos políticos é a definição de bancada, né? É esta a prioridade, fazer bancadas e a partir daí se fortalecer nas eleições a partir do ano que vem. Isso porque, Denise, a distribuição do fundo partidário que dá quase R$1 bilhão, quase 900 milhões de reais, isso se dá a partir da proporcionalidade da bancada. E da mesma forma a distribuição do tempo de rádio e TV. E lembrando que estas eleições serão as últimas com coligação partidária. A partir daí os partidos terão que andar com vida própria, inclusive com a possibilidade aí de redução, né, a chamada barreira de resultados. Quanto menor for o partido político, aí que ele não terá mesmo chances, né? Então tudo será definido com base na eleição de deputados, senadores e deputados estaduais a partir de agora. Então essa é a prioridade. Se o PT não tem um candidato viável, não apoia um candidato viável, não faz uma frente boa, não elege uma bancada e aí ficará ainda bem menor, né? E Zé Maria, já percebe que houve uma movimentação muito grande entre os partidos aí nos últimos dias, naquela janela de troca. Você vê que são coligações exatamente para se garantir maior espaço, aqueles puxadores de votos. Então você teve uma mobilização, alguns partidos perderam pesado, né? Perderam. O PMDB foi um que perdeu muito. E a identificação é de que carregar o ex-presidente Michel Temer numa eleição é muito complicado, né? Porque ele está impopular e daí as mudanças. Oficialmente são 57 deputados que mudaram de partido. São 513, dos 513, 57 mudaram só agora. Mas esse número pode ser muito maior, porque muito deputado e tal comunicou diretamente à Justiça Eleitoral sobre a mudança partidária e não comunicou aqui à Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados. Isso é uma mudança muito profunda e a finalidade é essa mesmo, né? Se reeleger, é sobrevivência política. Eles vão para onde há uma campanha mais estruturada, onde há dinheiro do fundo partidário. Isso tudo foi negociado, isso tudo foi a base para esse troca-troca de partidos. E tem muita gente preocupada também em manter o foro privilegiado, embora isso possa ser discutido pela Justiça em breve, tem essa preocupação também, dado o percentual do Congresso dos políticos envolvidos aí nas investigações da Lava Jato em denúncias, né, Zé Maria? Muito, olha, essa é a grande preocupação, muita preocupação. E depois da prisão do ex-presidente Lula, e como foi, muita gente aqui tem medo de ficar um só dia sem esse foro privilegiado, virou fetiche aqui. É tanto que o Moreira Franco foi para o Ministério de Minas e Energia exatamente para fugir desse processo que o colocava como vulnerável ali, se o Supremo decidisse que ele não teria foro privilegiado, porque foi nomeado exatamente por isso.
São coisas que têm que ser revistas mesmo se a gente quiser acabar com os canais aí de corrupção, ou pelo menos reduzir, né, Zé Maria, a questão da coligação partidária, porque esse troca-troca tem muito a ver com o jogo de interesses financeiros, não só políticos, para se ganhar maior força, inclusive para interferência depois no governo, a questão do excesso de partidos que nós temos, foro privilegiado, tudo isso dá margem para essas irregularidades todas que a gente tem visto, né, do uso político, e de repente são os interesses dos deputados e partidos que prevalecem e não da sociedade de quem os elegeu, não é? Exatamente. O deputado agora ele quer se reeleger, seja lá como for, a qualquer preço, né? E se você falou muito verdade, quer dizer, os deputados estão querendo a sobrevivência. E para se ter uma ideia, essa fidelidade partidária foi definida pelo Supremo e não pelo Congresso Nacional. O Congresso nunca votou isso. Tá certo, Zé Maria. Uma boa tarde para você. É isso. Muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.